Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais um vídeo do canal, uma biodica bem quentinha, bem resumida, que vai ajudar você aí a assimilar alguns conceitos de biologia. A gente vai falar hoje sobre diversidade genética, então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, então eu trouxe hoje para vocês o conceito de diversidade genética. Porque quando a gente aprende homozigose, heterozigose, a gente pensa que é só para fazer aqueles cruzamentos básicos de Adão a Zi, né? Na realidade, tem muito mais do que isso. E alguns exercícios, especialmente as segundas fases das Olimpíadas, elas trazem para a gente alguns conceitos que são um pouco mais complexos, que interagem um pouco mais com outros assuntos da matéria, né? Então a gente traz aí uma diversidade de assuntos numa mesma questão, e a diversidade genética ela pode aparecer de forma bem explícita ou ainda introduzida dentro de algum outro assunto, e é importante a gente entender bem esse conceito. Então vamos lá, a diversidade genética ela é definida como a variação das sequências gênicas em indivíduos de uma mesma espécie. É muito importante a gente identificar, né? A gente está falando aqui de indivíduos da mesma espécie. Porque, claro, né? Quando eu falo de espécies diferentes, obviamente eu trago uma diferença genética, né? Mas quando a gente fala de diversidade, a gente está querendo dizer que indivíduos de uma mesma espécie podem ser diferentes uns dos outros. E é muito importante a gente entender, a gente relacionar isso com o fenótipo. Então, quando a gente olha para indivíduos de uma mesma espécie, a gente consegue perceber diferenças entre eles. Sim, quanto maior o número de características comuns, né? Quanto maior o grau de parentesco, maior o número de características comuns. Isso acontece justamente porque o material genético vai ficando cada vez mais semelhante. Agora, dois indivíduos de uma mesma espécie, exceto gêmeos, eu não vou falar disso nesse momento, mas dois indivíduos de uma mesma espécie, eles apresentam sim diferenças entre eles. É por isso, por exemplo, que um ser humano é muito diferente do outro, né? Apesar de termos todos os genes relacionados a ser um ser humano, temos aí diversidade que são evidenciadas nas nossas características. Muito bem, então a gente fala de diversidade genética, essa diferença entre indivíduos de uma mesma espécie. E qual a importância da gente falar de diversidade genética? A gente consegue aplicar, a gente consegue várias situações, a gente consegue estudar e consegue fazer uma série de pesquisas que são relacionadas à diversidade genética para aplicar, por exemplo, em programas de conservação, melhoramento genético, estudos evolutivos e ecologia de populações, identificação de alelos relacionados à capacidade de adaptação dos organismos ao habitat, identificação de genes relacionados a doenças. Então, reparem que são todas situações que conhecer a carga genética e como ela se diferencia entre indivíduos de uma mesma espécie, isso vai favorecer os programas de conservação de espécies, por exemplo. Então, é muito importante hoje você entender qual é a carga genética e a manifestação desse material genético para aplicar isso de forma mais prática. A própria capacidade de adaptação dos organismos. Então, a gente pega o que a gente vê na teoria, né? Que é a diversidade de fenótipos, né, diversidade de características, favorecendo ou não a sobrevivência de indivíduos a um determinado ambiente. E por que isso acontece? Porque esses indivíduos eles têm cargas genéticas que têm aí uma porcentagem de diferença e isso pode favorecer o desenvolvimento de uma característica que é mais benéfica aí para o desenvolvimento e para a sobrevivência desse cara no ambiente, né? Bom, duas coisas que a gente tem que relacionar aqui com relação à diversidade por conta da adaptação do ser vivo ao ambiente. Então, como que o material genético, como que essa carga genética, né, e consequentemente a diversidade genética está relacionada com a adaptação das espécies ao ambiente? Olha, é muito simples. Quando eu tenho um aumento da diversidade, isso significa o quê? Isso significa que eu tenho variações no material genético mais frequentes. E por que que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, por exemplo, porque eu tenho numa população um número mais elevado de indivíduos heterozigotos. Então, nós sabemos que indivíduos heterozigotos, vamos falar de uma regra simples da genética. Se eu tenho indivíduos homozigotos dominantes, eles têm uma característica. Os homozigotos recessivos, eles têm outra característica. E quando eu tenho heterozigoto, é o gene dominante que vai mandar, né?
Então, eu tô falando de dominância e recessividade. Então, eu vou ter fenótipos diferentes que são condicionados por conta das combinações genéticas. Então, ou eu tenho homozigoto dominante, ou heterozigoto, ou homozigoto recessivo. Cada um deles vai trazer para mim um fenótipo diferente. Muito bem, então eu tenho uma carga genética, eu tenho um elevado número de heterozigoses, isso vai me trazer, consequentemente, um número maior de fenótipos, de características. Outra situação é o aumento do número de alelos por loco gênico. Então eu vou ter aí o desenvolvimento, de repente, por conta de várias mutações, de alelos múltiplos. Qual é a vantagem dos alelos múltiplos? É que ela traz uma diversidade maior ainda de fenótipos. Então eu estou trazendo características ainda mais diferentes e que podem ajudar a favorecer a adaptação desse indivíduo no ambiente. Um grande exemplo que a gente estuda em genética, que eu vou trazer para a nossa aulinha de agora, são os grupos sanguíneos. Então, eu tenho diversos grupos sanguíneos, né? A, B, AB e o O, que são relacionados aí com mutações que aconteceram no gene que favoreceram o aumento, a diversidade de fenótipos por conta da diversidade genotípica. Então, tudo isso, se eu tenho um aumento do número de fenótipos, se eu tenho um aumento da variação das características, isso consequentemente vai favorecer a evolução dessa população na natureza. Então pensa sempre assim, quanto mais diversidade eu tenho, mais fácil é dessa espécie se adaptar. Porque se eu tenho uma população com poucas características, pode ser que grande parte dessas características não seja apta a sobreviver nesse ambiente. Consequentemente, essa população vai diminuir. Isso pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho, né, no segundo ponto aqui do nosso resuminho, a endogamia ou a autofecundação. Então, são situações onde eu vou diminuir a frequência de heterozigotos, consequentemente, eu aumento a frequência de homozigotos. Então, eu vou diminuindo a diversidade fenotípica. Eu diminuo a diversidade genotípica e, consequentemente, eu diminuo a diversidade fenotípica, diminuindo o número de características. Eu não vou favorecer o crescimento dessa população, ela pode diminuir. Eu não vou entrar aqui com vocês agora no aspecto de extinção, tá? Não vamos chegar nesse ponto agora. Mas o fato é que essas situações podem reduzir o tamanho da população e não favorecer a sobrevivência dela nesse ambiente. Bom, eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Comenta aqui pra mim se você gostou desse vídeo. E ó, vamos fazer o seguinte, me diz qual é o tema que você quer, uma super dica de biologia que eu vou gravar um vídeo pra você. Se você não tá inscrito no canal, não esqueça, se inscreva, toca o sininho, aperta o sininho aí, pra você receber sempre as notificações das biodicas. E eu fico por aqui, até a próxima, um beijo.